Salve Maria Santíssima. Eu fui dar uma formação para os jovens este sábado, no Mero Brilho da Castidade, o tema da formação, né? E quando eu falei sobre uma santa, né? Santa que tinha sido casada, mãe de alguns filhos, Santa Rita de Cássia, aí a pessoa, santa? Casada? E, de fato, esse é o pensamento de muitos, que alguém, por ser casado, não pode chegar a um nível altíssimo de santidade. As sextas, sétimas moradas. Que alguém como dona de casa, como um trabalhador na empresa, como um empresário, com qualquer função que ele tenha, ele não pode chegar a um nível de união com Deus profunda e chegar a um grau de santidade admirável. Pode sim e deve buscar isso. E para isso a gente deve ter muito cuidado, porque esse espanto também mostra que muitos casais desejam a santidade, mas buscam a santidade querendo viver como monges, freiras, padres, o estilo de vida. Tem a vida conjugal, tem os filhos, mas o seu tempo, a sua forma, o seu estilo de vida, muitas vezes deixa de lado alguns deveres de Estado e assume outros deveres que não lhe são próprios. Isso atrapalha o casamento, atrapalha a vida pessoal, atrapalha a vida dos filhos, atrapalha o crescimento na graça, pode vir até trazer problemas psicológicos, porque a pessoa ela confunde a vida de santidade com imitar os deveres de Estado que não são dela. Então a pessoa, no lugar de lavar bem a casa, varrer bem a casa, cozinhar bem, ela vai gastar mais tempo indo para a igreja e evangelizando os de fora e esquecendo os de casa. É óbvio que isso não é deixar Deus pela família, não é isso. A grande questão é que Deus está presente na sua família. E a oficina de santidade, a igreja doméstica, é a sua família. Isso não impede de que você tenha confissão frequente, comungue bem, faça, quando possível, adoração ao Santíssimo, tenha alguma leitura espiritual, faça oração pessoal, estudo bíblico, mas tudo na ordem. Quando eu falo na ordem, não é aquela disciplina seca que você tem que ter. É bom ter essa disciplina, sim. Mas nunca querer comparar a sua disciplina de alguém que vive uma vida celibatária, de alguém que é solteiro, de um sacerdote religioso, de um sacerdote de uma paróquia, ou de alguém que vive consagrado em uma comunidade específica, ou alguém que é um religioso de uma ordem específica. Ou seja, eles têm os deveres próprios deles e são chamados a viver de forma radical a santidade. Porém, quem é solteiro é chamado a viver de forma radical a santidade. Quem é casado é chamado a viver também de forma radical. Quem é celibatário também, e assim por diante. Não vai eximir ninguém, não vai deixar ninguém de fora o chamado verdadeiro à santidade. Só que às vezes a gente vai confundindo o chamado à santidade como fazer muitas coisas. São Francisco de Assis vai alertar sobre isso, que nós não devemos fazer muitas coisas, mas fazer poucas e fazê-las bem. Santa Teresa de Calcutá vai falar que Deus não nos chama a fazer sucesso, mas a sermos fiéis. Como também falava Santa Teresinha, a mim cabe o trabalho, a Deus o sucesso. Então a gente vê uma confusão muito grande, às vezes, em pessoas que são recém-convertidas ou convertidas há muito tempo, que elas começam a acompanhar determinados ensinamentos e o problema, às vezes, não sei nem se é de quem ensina, mas às vezes o receptor. Mas pode ser também de quem está ensinando. Vai colocando um peso tão grande para que a pessoa viva e a pessoa vai vivendo aquilo que é para ela não viver
Não porque seja pecado, mas porque não faz parte do chamado dela, e vai deixando de lado deveres básicos, ou seja, o lazer com a família, a oração em casa com a família, fazer um bom almoço, um bom jantar, criar laços entre os outros familiares, primos, tias, que claro, é bem difícil, é árduo. Às vezes eles nem entraram no processo de conversão ainda, são de uma denominação que não é a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica não é a denominação, é fundada por Jesus, é a Igreja de Cristo, né? E às vezes a pessoa é até de uma seita e você vai estar ali com um primo, com um tio, não vai compactuar com a seita, mas vai ser um instrumento de santificação para eles. Mas para isso você precisa entender quais são os deveres de alguém que recebeu a grande graça do matrimônio, né? Então, é um estado de vida, é uma vocação e comporta muitas graças que a pessoa precisa alimentar, precisa usufruir dessas graças, porque senão vai banalizar o sacramento, não vai viver como luz para outros casais que ainda não conhecem a Deus, mas vai viver só um aperreio, uma aparência de piedade, uma aparência de vida com Deus, mas se transforma em um ativismo enorme. E quando eu falo ativismo, não é só ter muitos trabalhos pastorais, mas a pessoa vai criando uma vida de piedade que não é o ritmo de alguém que é casado. Às vezes deixa de dar atenção ao esposo, à esposa, e coloca muitas devoções. Então, o ideal é que a pessoa tenha devoção intensa, profunda, real, concreta, mas não crie uma lista de devoções. Eu rezo o texto das Santas Chagas, eu rezo o texto da Misericórdia, eu rezo o Rosário, eu rezo o texto da Libertação, o texto das Lágrimas, eu faço a todas as novenas que vêm, e eu vou para a adoração todos os dias, mas quando você olha para a casa da pessoa é um caos. O menino aprendendo um monte de besteira na escola e a mãe nem sabe. A menina saindo com a namorada e aprontando todas e os pais nem estão ligados nisso. O filho entrando em depressão, cheio de dúvidas, de paranoia, começando a ter coisas de pensamento de ateu e os pais estão ali super antenados, querendo obrigar os filhos a rezarem e os filhos, às vezes obedecendo com raiva, vão virando ateus, vão virando marxistas, vão virando rebeldes, pessoas às vezes até depravadas, mas o pai ali está na correria imensa e não consegue perceber o caos, a não ser quando ele explode. É preciso ter atenção em relação a isso. Meditar sobre o que é o matrimônio. Meditar sobre o que é cada dever de estado de vida, o seu dever. E quando você não cumpre esses deveres, tem consequências. E também você deve levar para a confissão aquilo que você não viveu como seu dever de estado. Isso deve ser levado para a confissão e apresentado. Tá bom? Então fiquemos atentos a tudo isso. Um abraço, salve Maria.